Olá pessoal, aqui é a Dina, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Chá de Dezembro. Neste episódio temos um tema muito especial para quem escreve um género específico. Falo do terror. Hoje neste episódio vou dar algumas dicas sobre como escrever terror. Para quem me conhece sabe que eu escrevo terror, sabe que eu gosto de Stephen King, por exemplo. Portanto, eu gosto do género, embora não seja entendedora do assunto, mas sou leitora e escritora do género e conheço certos clichês e cenas que ficam mal em terror. Eu comecei a falar de Stephen King e vou falar deste autor mais à frente. Como comecei a falar de clichês, vamos então começar com os clichês. Muitas vezes, quando começamos a escrever um novo género, temos tendência a começar pelos clichês. É óbvio, é bastante natural e normal. Todos nós pegamos em algo já existente para irmos aperfeiçoando a nossa escrita nesse género em específico e depois vamos usando a criatividade para seguir em frente. É muito normal, é bastante comum. Não dá para crucificar o autor, crucificar entre aspas, porque é normal, isto acontece. Quanto ao terror, os clichês que o envolvem são as escalas mal assombradas, ou ainda dentro disto, aquela sala que está trancada e que ninguém deve abrir. Temos também um rapaz que trabalha de noite porque dorme de dia, supostamente. Um lugar com mistérios que ninguém vai até lá de noite. Enfim, existem uma variedade de clichês neste género e existem várias situações bastante utilizadas. O terror é um género apreciado por alguns leitores, tem uma base de leitores grande. Comparando com outros subgéneros, tem demasiados leitores. Por exemplo, o gore não tem um grande público. O trash também não tem um grande público, mas todos conhecem a literatura de Stephen King, ou pelo menos já ouviram falar de alguma adaptação cinematográfica. Ou seja, podem não gostar de terror, mas ouviram falar. Portanto, indo agora para Stephen King, segundo ele, existem 3 tipos de terror. O primeiro é o repugnante, onde temos a visão de cabeças a rolarem pela sala, ou a gosma verde a cair do braço, enfim, essas coisas que são um bocadinho nojentas. Depois, o segundo tipo é o horror, que é o sobrenatural, onde temos aranhas enormes ou mortos a saírem das covas. E depois temos o terceiro, que é o terror, que é o pior deles, que é quando a pessoa chega à casa e nota que tudo desapareceu e foi substituído por algo estranho. Ou quando as luzes se apagam e alguém surge atrás do protagonista. Este sim é um terror que assusta bastante e que é o mais... o que dá mais medo ao leitor. Nestes 3 tipos de terror existem as bases para se escrever uma história neste género, e é isto que eu queria trazer para vocês neste episódio, para vos ajudar a escrever terror. Temos o assustador, temos o mal e temos o clichê, que mesmo aparecendo pode ser reinventado. Vamos por partes. Primeiro que tudo, para parecer assustador, tem que parecer real. Então, quanto mais real, mais assustador é um enredo de uma história. Se o objetivo é aterrorizar o leitor, por isso é que comprou aquele livro de terror, obviamente, não é? Então é preciso que ele se sinta amedrontado durante a leitura, é preciso que ele sinta medo. E para se sentir amedrontado e para que ele se sinta medo, precisa de se identificar. E para se identificar, precisa de pensar que poderia acontecer com ele também. Daí o real. Ou seja, quantos mais elementos conhecidos e familiares ao leitor surgirem no enredo, mais ele se sentirá vulnerável e aterrorizado. Isto é, isto é uma coisa, isto parece que é uma lei, entre aspas, uma lei que acontece realmente, porque tudo o que seja real pode assustar. É a lei, eu acho que é a lei humana, sei lá. Os filmes em forma de documentário, por exemplo, assustaram muita gente. São chamados de found footage, um género de filme surgido na década de 80. Temos, por exemplo, aquela série de filmes de paranormal. Enfim, existe uma data de filmes deste género que assustaram muita gente. E se formos transpor isto para a literatura, podemos ter uma personagem a falar em primeira pessoa. E quando temos uma personagem a falar em primeira pessoa, temos alguém a falar de forma pessoal. E isso assusta, porque é a falar do eu. E muitas vezes até é falar o tu, porque se o personagem aconteceu e aconteceu aquilo com aquele personagem é uma coisa real, também vai acontecer connosco, porque nós somos leitores e estamos a ler aquilo que está a acontecer com aquele personagem. Indo para a segunda, temos os clichês, que podem ou não ser reinventados, se forem melhor.
Há muita gente a reclamar que não há nada de novo no terror. Bem, verdade seja dita, essas pessoas têm razão. Mas estes clichês ainda fazem sucesso porque ultrapassam gerações. Por exemplo, o It de Stephen King. Eu acho que eu vou ficar este episódio inteiro a falar de Stephen King, porque eu acho que é um bom exemplo para trazer, e acho que é bom trazê-lo para as pessoas entenderem um pouco mais, já que ele também é um escritor best-seller e já tem inúmeras adaptações cinematográficas por aí, e as pessoas conhecem, portanto é bom trazer exemplos que as pessoas saibam e já tenham lido e conhecido também. Portanto, eu trouxe aqui o exemplo do It de Stephen King, e este livro, vai ultrapassar gerações porque sempre vai existir alguém com medo. Faz parte da condição humana. Em Misery, por exemplo, temos uma fama maluca, e nós conhecemos histórias dessas por aí de celebridades a serem perseguidas. É bastante real, ou poderia ser real. Portanto, esta questão que Stephen King traz nas suas obras é, é algo que acaba por causar o medo ao leitor, porque podia acontecer com ele. Toda a gente tem medo de alguma coisa, faz parte da condição humana, e se nós somos algum ídolo de alguém, vamos ter alguém atrás de nós. E alguém psicopata atrás de nós. E existem essas pessoas, portanto, é algo real. Além disso, aquela base de o desejo tornar-se realidade e depois perceber-se que era um desejo terrível é sempre interessante. Porque cada autor vai trazer a sua própria visão. Não é um clichê, não é uma repetição do clichê, mas é uma reinvenção do clichê. Ou seja, o clichê está lá, mas foi reinventado pela visão e pela escrita do autor. Temos sempre um medo dentro de nós, ou um desejo que nunca foi trazido a público. Ou seja, a base está lá, o clichê está lá, mas sempre em inovação, ou em renovação nesta situação. Portanto, acaba por ser um clichê que acaba por ser uma coisa nova. É um clichê, mas acaba sempre por ser novo, porque enquanto as gerações vão se renovando, os medos vão se alterando, e os desejos vão se modificando. Portanto, há sempre coisas novas a acontecer, mesmo que seja um clichê. Esta acaba por ser interessante aqui no terror, porque parece que é tudo igual, mas no fim é tudo diferente. É, é, é engraçado, é interessante. Indo agora para a terceira base para escrever terror, relembrando que já falei do clichê e do assustador. Vou falar do mal. O mal nas histórias de terror é sempre o vilão, é sempre o antagonista, mas também é este antagonista o maior problema das histórias deste género. Porque muitas vezes o autor pega no mal apenas para dizer que o personagem agiu assim por causa dele. Mas esse mal não está personificado, ou seja, é mais visto como uma desculpa do que um plot. O mal precisa de estar personificado em alguma coisa. Precisa de estar personificado numa pessoa ou num objeto. No caso das histórias de terror, o objeto é muito usado. Ou ainda uma situação. O mal também não deve surgir de forma esperada, até porque é preciso causar terror ao leitor. Se ele espera por esse final, então não terá medo. Portanto, tem que ser algo inovador. O mal tem que ser bem pensado pelo autor. Nas histórias de terror, o antagonista tem que ser. hum, o autor tem que demorar muito tempo a criá-lo. Acho que nas histórias de terror. Quer dizer, aliás, em todas as histórias de qualquer género, o antagonista é muito importante, mas nas histórias de terror é importante nesta questão. Ele tem que ser personificado e tem que ter uma razão. O autor, como outra dica, o autor deve responder a questões referentes a esse vilão, que acho que até acaba por ser um pouco diferente de algumas outras obras de outros géneros. Por exemplo, o nível do sofrimento que causa aos personagens, os danos que inflige às vítimas. Mas atenção, nada de muito fácil porque esse tipo de clichês já se foram utilizados. Por exemplo, temos as bonecas e as crianças. As crianças são más apenas porque sim e as bonecas foram possuídas. Enfim, não temos nada de novo por aqui. O ideal seria o autor pensar em algo com que se sentisse realmente aterrorizado. Portanto, eu acho que o autor tem que pegar no seu próprio medo para tornar algo real e para colocar no terror. Eu acho que isso faz uma coisa, traz uma história interessante, uma obra interessante. Eu acho que há menos pessoas a escreverem terror precisamente porque eles precisam de mostrar o seu medo. Não sei se isto faz sentido para alguns de vocês, mas para mim faz, portanto, se vocês concordarem comigo, por favor, aproveitem para confirmar, porque eu acho que estou sozinha nesta questão. Mas sim, eu acho que o único motivo pelo qual há menos
há menos não, temos menos pessoas a escrever sobre terror, não é porque ele é complicado de ser escrito, mas sim porque há menos pessoas a conseguirem trazer os seus medos para o papel. Portanto, eu acho que esta é a principal razão. Bem, eu acho que estas são as dicas para escrever terror. Acho que a principal foi aquela que eu acabei de dizer ainda há segundos atrás. E sim, basicamente é isto. Eu acho que para alguém conseguir escrever terror tem que sentir o medo. E para sentir o medo tem que falar sobre o seu próprio medo. E para parecer real tem que escrever sobre ele próprio. Portanto, não dá para mentir. Se eu não sinto o medo, obviamente que o autor não vai conseguir transparecer absolutamente nada para o leitor. Bem, espero que tenham gostado destas dicas. Caso tenham colegas que escrevam este género, podem enviar este episódio para eles. Deixem um like, sigam-nos nas nossas redes sociais, estamos no Facebook, Twitter e Instagram, e deem-nos um coffee para continuarmos a trazer conteúdo de qualidade para vocês. Também queria também falar aqui dos autores parceiros. Se vocês quiserem ser nosso autor parceiro, enviem-nos um e-mail. Também se encontra no card, o link na descrição. O Chá de Dezembro volta na segunda-feira daqui a 2 semanas. E acho que é isto, pessoal. Espero que tenham gostado destas dicas que eu dei. E até lá!